E aí pessoal, tudo bem? A partir de agora começa o programa Play no Enem em parceria com o Claretiano Rede de Educação. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Aqui, além das aulas que são ministradas pelos professores do Claretiano Colégio, você fica por dentro das informações sobre o Enem. E para você que ainda não decidiu qual curso vai escolher, fique ligado na dica de hoje. Olá, meu nome é Letícia, sou coordenadora do curso de Estética Bacharelado do Centro Universitário Claretiano de Rio Claro. Hoje eu vim dar uma dica muito especial para você, aluno, que está prestando o Enem. Minha dica é utilizar dos óleos essenciais para promover um momento de relaxamento, de calma, estimulação de foco, concentração. Os óleos essenciais, eles possuem propriedades terapêuticas como estimulante de foco, calmante, antibacteriano, antisséptico. E os óleos essenciais, eles possuem moléculas que em 22 segundos estão no nosso sistema nervoso central e chegam em todas as nossas células. Então, minha dica é utilizar o óleo essencial de lavanda para dormir, para promover um momento de relaxamento, de calma, e o óleo essencial de alecrim nos dias de estudo, no dia da prova, para promover um estímulo do foco, um estímulo de concentração. Então, minha dica é pingar uma gota na mão do óleo essencial, esfregar e fazer a inalação profunda por 3 vezes. Isso vai promover um momento de relaxamento para dormir ou um momento de estímulo de foco para estudar. Espero que vocês tenham gostado e que sirva para promover um momento agradável para vocês. Ficou interessado? Então vamos estudar! A aula de hoje é Semana da Arte Moderna com o professor Flávio Renato dos Santos. Olá, sejam bem-vindos a mais um Play no Enem. Meu nome é Flávio, sou professor do Claretiano Colégio e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Uma semana que é marcada pela independência cultural do Brasil, né? Hoje, nesse mês de setembro, nós estamos comemorando 200 anos de independência do Brasil, mas há 100 anos atrás, em 1922, em fevereiro, os modernistas se uniram, se juntaram para uma espécie de proclamação da independência artística e cultural brasileira. Então, antes de nós começarmos a falar um pouquinho dessa semana de 1922, na próxima tela aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que aconteceram no mundo e, obviamente, essas mudanças influíram, né, provocam sempre mudanças na arte. A trajetória da arte, ela se define sempre, né, de acordo com o contexto cultural, político, econômico. Então, o mundo, no início do século XX, quando aconteceu a Semana de Arte Moderna, em 1922, na Europa, muitos acontecimentos se passavam. As transformações e instabilidades, nós temos a imagem aqui da Primeira Grande Guerra, né, uma tragédia mundial acontecendo, mudanças na relação espaço e tempo, né, o avião, né, que já havia surgido, as locomotivas que mudam essa noção de distância, de espaço, de tempo que nós tínhamos até então, o uso dos veículos automotores. Então, uma nova maneira de se comportar do ser humano, uma nova maneira de agir, né? A utilização de novos meios de comunicação, o telégrafo, o telefone, então muitas mudanças comportamentais aconteciam na Europa e no mundo. Em especial eu destaco a universalização da fotografia, temos uma imagem aqui da fotografia. Por quê? Porque a fotografia é uma arte e aí agora a gente tem a fotografia fazendo o papel da mímese aristotélica, né? Captando a realidade. Então, as outras obras de arte, né? As pinturas, as esculturas, elas vão buscar novos caminhos, novas direções. Uma outra mudança que ocorreu naquele momento, né? O afastamento da influência greco-romana. E aí
novas influências surgem, a influência, né, dos povos africanos, da cultura africana, da cultura asiática, chega também a esses povos. Na próxima tela, nós vamos observar que todas essas mudanças artísticas, elas deram origem ao que a gente chama de vanguardas artísticas europeias. Essas vanguardas, né, como o próprio nome já diz, né, elas originaram diante de todas as mudanças que estavam acontecendo no mundo, né, essas mudanças contextuais que eu acabei de apresentar, né, e elas tinham, como o próprio nome já sugere, né, elas vão à frente. É diferente da retaguarda, que se posiciona atrás, as vanguardas, elas avançam e avançam em relação à destruição de modelos consagrados, né, a arte neoclássica. Novas formas de expressão são buscadas também por esses artistas vanguardistas que atuavam na Europa. A fotografia, né, já dissemos anteriormente, ela busca agora registrar a realidade, né, faz um retrato, um recorte da realidade. Portanto, as outras manifestações artísticas, abre-se mais possibilidades para que elas ocorram. Então não é preciso mais reproduzir a realidade. Essa obra Bapuru, de Tarsila do Amaral, né, ela traz uma nova interpretação da realidade. Vejamos que nós não estamos mais presos à figurativização. Nós temos a paisagem, o homem, as cores do Brasil, mas a figurativização não tem mais. Então esses são os antecedentes. Vamos ver na próxima tela aqui. Uma das vanguardas modernistas é o futurismo. O futurismo, ele vangloria a velocidade, ele vangloria as máquinas, o progresso. Ele propõe, inclusive, né, em favor desse avanço, né, de ir adiante, que o passado seja destruído. Inclusive, museus e livros deveriam ser destruídos, segundo a proposta desses artistas, né? Esses artistas são acusados, inclusive, por alguns por serem artistas fascistas, né? Porque eles propõem a guerra como higiene para o mundo. Então são artistas que negam o passado em favor de novas mudanças. Essa obra que apresento aqui, né, do Umberto Boccioni, ela apresenta o ser humano muito mais próximo de uma máquina do que propriamente de um ser humano, né? O metal utilizado, as formas, né? Os movimentos, a ideia de velocidade, ela pode ser percebida por intermédio dessa escultura. Uma outra vanguarda modernista, no próximo slide, nós vamos ver agora, é o expressionismo. Vejamos uma obra famosa do artista Munch, né? Aqui nesta obra a gente não tem a figurativização mais, nós temos um exagero de subjetividade. O eu, o sujeito que se expressa, que mostra sua dor nessa obra, O Grito, né, ele revela um pessimismo imenso, né? O mundo estava muito conturbado, prestes a iniciar uma primeira guerra, a Grande Guerra Mundial. Então essa dor ela se espalha por toda a obra. Veja que o conceito tradicional de belo, né, dos artistas neoclássicos, ele é rompido totalmente, né? Então nós não temos a beleza, nós não temos o equilíbrio, as cores, elas são cores muito fortes, muito intensas, isso é próprio do expressionismo. A próxima vanguarda que a gente vai ver, que acontecia lá na Europa também, é o cubismo. A palavra-chave do cubismo é a fragmentação. Essa obra, famosa obra de Pablo Picasso, ela revela várias perspectivas visuais de um mesmo objeto. Então a gente tem a perspectiva de tridimensionalidade, né, da arte neoclássica rompida. Era esse o interesse das vanguardas europeias, romper com os padrões de arte clássica que aconteciam até então. Elementos se sobrepõem, são simultâneos. Os objetos, né, as formas geométricas, elas se interceptam dentro dessa obra de Pablo Picasso. Vejamos que um mesmo objeto, né, um objeto agora aqui, ele não é mais figurativizado e agora ele é apresentado como o artista o pensa. Uma outra vanguarda, né, apresentada no próximo slide, ela é a mais radical, que é o dadaísmo. O dadaísmo é a irracionalidade. Por que irracionalidade? Nós estávamos num mundo em guerra, né? Então a primeira grande guerra, então esse movimento ele apresenta-se como um protesto, né? Um protesto contra os horrores em relação à Primeira Guerra Mundial. E a falta de lógica, a falta de razão é apresentada. Esse movimento, ele era contrário, por exemplo, às regras, às tradições,
a qualquer definição de arte. E aí esse movimento busca o aleatório como uma estratégia para a composição de sua arte. Vejamos essa obra, né, que se intitula A Fonte, como ela é provocativa. Nós tiramos o valor utilitário de um mictório e, no lugar de uma fonte, uma obra clássica, uma obra valorizada tradicionalmente, a gente apresenta um mictório. Até hoje, esse tipo de arte não é considerado arte por muitos. Veja, é uma provocação a todos os padrões de arte, né, determinados até então. O próximo slide, ele apresenta o surrealismo, mais uma vanguarda europeia. Essa vanguarda ela é composta, né, ela inicia-se com alguns dissidentes do movimento anterior apresentado, né, o dadaísmo. E essa vanguarda, ela valoriza a imaginação, a fuga daquilo que é automático, a atmosfera onírica, a alucinação. Esse quadro do Magritte, por exemplo, ela foge da razão proposta, né, sugerida pelos artistas neoclássicos. Vejamos que o eu, o sujeito, ele se olha no espelho nessa obra, no entanto, ele não vê a própria face, ele vê as suas costas. Então, percebam, as mudanças que aconteciam em toda a Europa, no mundo todo, né, muita conturbação provoca claramente mudanças nas artes. E vamos ver agora no próximo um pouquinho do Brasil. Nós não chegamos ainda na Semana de Arte Moderna, mas essas mudanças contextuais que estavam acontecendo no mundo todo, obviamente chegaram ao Brasil. Um Brasil que no início do século XX vinha se industrializando. Um Brasil cuja São Paulo começava a crescer com seus arranha-céus. O Café, essa obra aqui embaixo da tela, né, de Cândido Portinari, representa muito bem a economia cafeeira iniciando-se aqui no estado de São Paulo e movimentando muitas etnias que aqui chegaram. Nós tínhamos a Primeira Guerra, que fazia com que as pessoas se deslocavam para cá, nós já tínhamos os indígenas, né, chegam os europeus, mais europeus ainda, né, chegam os asiáticos, os povos africanos que aqui vinham, e aí nós começamos a constituir uma pluralidade étnica brasileira, pluralidade de línguas, pluralidade de costumes, de comportamentos, e tudo isso vai moldando aquilo que é o povo brasileiro. Porém, nós ainda não tínhamos, né, representado isso na arte. Por isso, nós temos a importância dessa semana de 1922. Antes da semana, no entanto, influenciado obviamente por essas mudanças contextuais, né, que estavam acontecendo no nosso país, né, no início do século XX, nós tivemos algumas manifestações artísticas. Lazar Segal se apresentando com seus quadros, com suas pinturas, as caricaturas de Di Cavalcanti, né, trazendo essa brasilidade, abordando tudo isso, os versos livres de Manuel Bandeira, os versos provocativos de Mário de Andrade, né, que tratavam da primeira Grande Guerra, né, e se indignavam em relação a essa primeira Grande Guerra. E, em especial, uma exposição de Anita Malfatti, em 1917. Essa exposição, obviamente influenciada, né, pelos estudos que ela vinha fazendo em relação ao expressionismo, aquela vanguarda artística alemã, né, ela provoca muita polêmica. E aí, um grande artista chamado Monteiro Lobato, né, um artista renomado da época, que todos devem conhecer, obviamente, faz uma crítica, publica esse texto intitulado Paranoia ou Mistificação. Esse texto, que eu vou ler agora para vocês, provoca uma polêmica muito grande e acaba unindo os modernistas em favor da defesa dessa artista. Então vamos ver o texto aqui, eu vou ler e aí a gente faz a discussão. Essa artista possui um talento vigoroso, fora do comum. Como a sua autora é independente, como é original, como é inventiva, em que alto grau possui um sem número de qualidades inatas e adquiridas das mais fecundas para construir uma sólida individualidade artística. Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama arte moderna, penetrou nos domínios do impressionismo discutibilíssimo e põe todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Veja como Monteiro Lobato estrategicamente elogia Anita Malfatti, elogia as qualidades inatas dessa artista, no entanto,
a critica, dizendo que ela está seduzida pela arte moderna, o que se chama de arte moderna. E aí ele debocha da artista, dizendo que ela faz uma espécie de caricatura. Então esse texto, né, e essas críticas, elas funcionam mais ou menos como uma espécie de estopim para a semana de 22, que nós vamos começar a falar agora sim no próximo slide. Então aqui nós temos a nossa Semana de Arte Moderna, né? Os 3 cartazes, né? A divulgação, o Teatro Municipal, um lugar de apresentação de obras clássicas, obras tradicionais. O primeiro dia da semana, apresentações musicais de Vila Lobos, exposições de quadros, esculturas, em especial os textos provocativos de Oswald de Andrade. Lembrando que nessa Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade, Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Mário de Andrade, dentre outros artistas, vários artistas participaram. Mas nesse primeiro dia, né, lá no Teatro Municipal, Oswald de Andrade leu alguns textos, né, fez declamações provocativas em relação às artes tradicionais, às artes clássicas, e foi muito vaiado. Alguns dizem que as vaias eram combinações. Veja, o Oswald de Andrade, ele era um modernista vanguardista, né? Ele queria estar à frente, ele queria realmente essas vaias. Se foram combinadas essas vaias ou não, não sabemos ao certo, né? Mas há essa especulação. O segundo dia é o que mais chama atenção. Várias apresentações novamente, em especial esse texto, Os Sapos, enviado pelo Manuel Bandeira, que, no entanto, não participou dessa semana, mas fez uma crítica muito dura aos parnasianos, os artistas mais valorizados da época. Então vamos ler essa comparação que o Bandeira, um trecho nesse poema, que faz uma comparação dos artistas parnasianos aos sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimos termos cognatos. Veja como é provocativo, não soa nada bem, né? Ele começa chamando os parnasianos de sapos, e aí ele imita os parnasianos, né, declamando seus poemas, que dizem, e segundo o Manuel Bandeira, não dizem absolutamente nada, porque a arte parnasiana era a arte pela arte, a valorização da rima, a valorização da métrica em detrimento do conteúdo. Não abordava o Brasil como os modernistas queriam. O último dia, um pouco mais tranquilo, com apresentações de Vila Lobos. Então essa é a Semana de Arte Moderna, né? Os 3 dias aí, que na verdade não foi uma semana inteira, né? Foram esses 3 dias. E nós vamos agora passar no próximo slide a entender um pouquinho quais eram as propostas, quais foram os legados dessa semana, né? Quer dizer, o que ficou pra gente como povo brasileiro que precisava proclamar a sua independência artística e cultural. Primeiramente, lembrar que em 22, né, ocorreu lá no Teatro Municipal, como nós vimos, um festival multicultural. É música, literatura, pintura, escultura, entre outras obras. Depois, lembrarmos que era a revisão dos padrões artísticos que esses artistas pretendiam. Eles diziam que precisavam acertar o ponteiro da arte. Era preciso independência cultural, era preciso que nós nos desligássemos de outras influências e parássemos de imitar, né, outros países, principalmente a Europa, né, esse continente, né, em que a gente sempre se inspirou, né, e nos desligarmos dele. Essas obras que eu trouxe para a gente falar um pouquinho dessa independência cultural, elas não ocorreram na semana de 22, mas elas são frutos, né, essas obras são frutos dessas ideias. A obra de Cândido Portinari, por exemplo, esse quadro, né, Descobrimento do Brasil, veja que são os indígenas que estão curiosos, né? Percebam que são eles que falam das naus portuguesas, né? São eles que apresentam curiosidade, né? As cartas de Caminha já são os portugueses que falam das coisas curiosas em relação aos indígenas. Esse poema também do Oswald de Andrade, que veio depois da Semana de Arte Moderna, ele enfatiza também, né, essa mudança de perspectiva em relação a como o indígena vê
né, o português. Vamos ler aí o erro de português. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Veja a ironia de Oswald de Andrade apresentada, né? Dizendo que quando o português chegou, foi ele que vestiu o índio. Ele diz que pena, né? Ele foi extremamente irônico ao apresentar esse que pena. Por quê? Porque o indígena, ele é vestido com os costumes, com a cultura europeia. Quando, né, se fosse uma manhã de sol, uma manhã boa, seria o contrário, né? Seria o indígena que despiria o português, né? Seria o português, né? O português que deveria assumir, né, a tradição, a cultura, né, indígena, e não foi assim que aconteceu na nossa colonização. Nesse próximo slide agora nós vemos aqui, né, podemos perceber mais uma proposta dos modernistas, que é a liberdade de criação. Liberdade formal, os versos são livres, podem ser livres agora, né? Não precisam mais ser apenas metrificados, né? A pintura também, a liberdade, né, em produzir quadros que não precisam apenas figurativizar, né, os objetos, eles podem inclusive deformá-los. É uma fuga, um ataque à tradição clássica, né? Um anti-academicismo. Quer dizer, vamos nos afastar da arte clássica. Esse poema Poética, que também é fruto do que aconteceu lá na semana de 22, né? Ele veio posteriormente, publicado por Manuel Bandeira, ele vai abordar um pouquinho, metalinguisticamente, essas mudanças propostas, né? Vou fazer a leitura. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos claus de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. Então veja que ele nega qualquer lirismo que não seja a libertação. Veja que ele nega o lirismo funcionário público, ou seja, aquele lirismo aprisionado às amarras da razão clássica. Então essa é uma proposta, um legado deixado pelos modernistas da semana de 22. No próximo e último slide, nós vamos ver, de repente, o mais interessante, né? A brasilidade abordada pelos modernistas. Por quê? Porque eles vão trazer à tona o coloquialismo, o prosaísmo, ou seja, a arte cotidiana, o cotidiano para dentro da arte. Escrever como se fala. Nacionalismo, uma pluralidade étnica brasileira. Primitivismo, valorização da cultura popular, da simplicidade do povo brasileiro. Tudo isso com muita leveza, com muito humor. Esse poema do Oswald de Andrade, que também surgiu após a semana de 1922, ele explicita muito bem esses valores que trazem o brasileiro de verdade, tal como ele é, né? Que era essa uma das propostas, uma das grandes propostas da semana de 22 e dos modernistas que vieram depois. Vamos fazer a leitura dele. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Então esse é o novo telhado que é proposto pelos modernistas da semana de 22. Um telhado cuja casa, né, seja verdadeiramente do povo brasileiro, né, que rompe com a tradição clássica e traz o brasileiro tal como ele é. Então, nesse momento, espero que tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho, que aprendamos juntos ainda e agradeço e até uma próxima. Obrigado. Olha, quem vai prestar o Enem tem que ficar atento no e-mail e isso é fundamental para não perder nenhuma informação enviada pelo INEP. Por hoje é só, mas amanhã tem mais aulas aqui no Play no Enem.